Acho que vocês já me conhecem, eu sou o Leandro Nunes. Eu fiz uma pequena alteração no título da minha palestra. Respeita aí, galera. Começa de novo. O nome da palestra é Falando de Cache, que eu acabei abrangindo aí um pouco o assunto. Como era uma palestra que eu já tinha preparado, eu imaginava um público mais iniciante. Aqui só tem pró, mas vamos que vamos, né? Eu não. Tá maluco? Tá beleza. Quem sou eu? Sou o Leandro Nunes. Trabalho como arquiteto Drupal/developer na Ethereum. Eu sou o atual presidente da Associação Drupal Brasil. E quero que seja mais uma discussão aí, a gente troca ideias e tudo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor. Isso aí, humildade é acima de tudo. Beleza. O que eu vou falar basicamente falando de cache, o que é cache, camadas de cache na internet, CDN, proxy reverso, cache HTTP, PHP APC, cache no Drupal e um pouquinho de NoSQL. Tá, alguém sabe o que é cache? Não. Cache basicamente é um lugar onde os dados são armazenados temporariamente. Então, se você tem uma consulta, você faz uma consulta no banco de dados que seja muito grande, ou você faz um request para alguma URL externa, algum web service, e esse dado não varia muito, compensa você fazer um cache disso, você não vai gastar muito recurso, você já vai ter aquele dado pré-salvo para rápido acesso. Ele visa melhorar a performance em termos de uso de espaço para ganho de velocidade. Então você vai estar basicamente duplicando o seu espaço em disco, então você já tem aquela informação salva em algum lugar, mas você está optando por salvar novamente em algum lugar que tenha um acesso mais rápido do que você ter que buscar em vários lugares tendo uma velocidade pior, né? Então você está preferindo gastar mais espaço para ganhar velocidade. Interajam aí, senão eu vou fazer muito rápido, vai ser tipo 15 minutos. Beleza, falando um pouco de camadas de cache na internet, que o intuito é falar de web, né? A gente tem algumas possibilidades, né? A gente tem CDN, a gente tem proxy reverso, tem cache HTTP e falando de desenvolvimento, a gente tem maneiras de, dentro do desenvolvimento, instalar alguns serviços, algumas bibliotecas que melhorem a velocidade e a performance da sua aplicação. Por exemplo, PHP APC, ou instalar o Memcache/Redis, que vai otimizar muito a sua aplicação. Tem um gráfico muito legal que tem no site do Watchdog, que ele mostra bem legal essas camadas. Então, imaginando que o usuário entre, se tem uma camada de CDN, tem uma camada de Vanish, aí ele acessa o web server, ele sempre vai verificando se seus dados são relevantes ou não, e ele pega ou no cache, ou ele vai buscar a informação mais recente. Tem um link se vocês quiserem ver detalhadamente esse gráfico, vocês podem acessar depois. Falando desse gráfico, os pontos que eu levantei aí que são legais, né? Acabei roubando da Wikipedia, mas tinha uma descrição bem tranquila. A CDN é um grande sistema de servidores distribuídos em múltiplos lugares da internet, que seriam ao redor do globo, que vai prover o acesso ou o resultado que o usuário espera de maneira mais rápida. Então, você tem um servidor, por exemplo, no Brasil, e você contrata um serviço de CDN, e se o usuário acessa lá da Austrália, a CDN, espera-se que a CDN tenha um node de acesso mais próximo do usuário e ele devolva esse resultado da maneira mais rápida e que esteja mais atualizada possível, né? Então a CDN é como se fosse, se eu pular aqui, é uma nuvenzinha que já acessou o seu servidor e já cacheou aquele conteúdo, ele já tem aquele conteúdo e ele vai retornar da maneira mais rápida possível. E sem a CDN, o seu usuário ele vai estar indo toda hora no seu servidor buscando informação. Isso é ruim porque se você tiver muitos usuários, você vai depender de uma infraestrutura muito boa de servidores. E a CDN ela te ajuda nisso também.
proxy reverso é, entre aspas, uma mini CDN. Então, ele é um servidor que pode, quando o usuário acessa o seu servidor, ele é a primeira camada que vai verificar, você está acessando o quê? Você pode criar um proxy reverso, que é um outro servidor que vai prover só arquivos estáticos. Então, ao acessar o usuário, o servidor vai falar, ele acessou um arquivo estático, uma imagem, um CSS. E aí ele encaminha para o servidor só que vai prover arquivos estáticos. Então, de maneira genérica, é uma mini CDN que vai... Não uma mini CDN, mas é um cara que vai saber direcionar o usuário, o conteúdo, o melhor conteúdo no servidor que você definiu. Vamos falar um pouco de cache HTTP. Ele é um mecanismo dentro do próprio navegador que ele vai verificar se a informação é relevante, se ela é possível de ser cacheada ou não, e vai devolver ou não, buscando no servidor ou não a informação. Então, de repente, se o usuário acessa uma imagem, se a imagem não foi modificada no seu servidor, ele vai já pegar a imagem que está cacheada no próprio navegador do usuário e vai devolver super rápido, sem precisar fazer um ping no servidor. Então, tem um gráfico legal, o usuário faz o request, ele vai para o servidor. Aí o seu browser ele nunca teve esse arquivo antes, o seu servidor vai devolver uma resposta positiva. Tem esse arquivo e devolve todo o conteúdo do arquivo. Aí dentro do HTTP existem várias maneiras de avisar o seu usuário, o seu navegador, de que ele tenha a última versão atualizada ou não. Um deles é o Last Modified. Então o usuário, ao acessar o servidor fala, ó, a última versão desse arquivo é de sexta-feira, 16 de março de 2007. Se o seu usuário abre o seu site de novo e essa flag, esse header estiver modificado, então o usuário vai de novo no servidor e devolve essa informação atualizada. Esse cara não é o melhor cara possível, porque de repente se o seu servidor tem a data errada, por exemplo, e eles atualizam essa data, ele vai mudar o header, o arquivo vai continuar o mesmo, mas o usuário vai baixar de novo o mesmo arquivo, porque o last modified foi modificado. Mas é uma das maneiras. Esse é um dos problemas muito grandes que tem quando você usa isso. Tanto é que a galera começa a usar, quando tem uma política de uma empresa que só faz dessa maneira, a galera começa a usar o origin como ponto para não cachear. E aí começam a se sabotear eles mesmos. Exato. Aí você vai ter um consumo de banda muito maior por uma falha de configuração, porque isso é basicamente uma configuração do servidor. Aí uma maneira para diminuir isso, para melhorar isso, tem o header e tag, que é um identificador único. Ele usa uma hash única para cada arquivo que você acessou. Então, independente do last modified ou não, ele sempre vai ser o mesmo para o arquivo. Então ele serve para arquivos estáticos em gerais, até para chamada HTML, e ele acessou o arquivo, gerou uma tag, um hash, e sempre que o usuário acessar de novo, o servidor vai devolver uma resposta 304, falou, ó, esse arquivo nunca foi modificado, então você pode usar o que você tem aí, que você está com a última versão. Tem também o expires. O expires é o oposto do last modified. Então, você acessou e ele avisa, ó, dia tal, esse arquivo é para ser expirado e quando você acessar naquele momento, você baixa a nova versão. E você pode ver que ele nem chega a bater no servidor. Quando o usuário acessa, o browser do usuário já vê que o arquivo não está no momento de ser expirado, então ele nem precisa bater no servidor. E um outro header também é o max age. Então o servidor ele devolve, ele dá uma data de uma quantidade de segundos. Então ele fala, ó, o seu arquivo pode sobreviver por, sei lá, 1 hora nesse caso. Então, dentro dessa 1 hora, se o usuário acessar esse arquivo, ele nem bate no servidor, é a mesma coisa. Ele fala, ó, estou com a última versão, o max age não bateu, então estou certo que esse arquivo é o último atualizado. E tem também, falando de headers, tem o header public e private.
Então, o que é o Cache Control Public? Você está falando que é para qualquer usuário anônimo. Então, assim, quando você faz um request numa página, você não necessariamente está indo direto para o servidor. Você pode estar passando por um proxy, por algum servidor proxy. Por exemplo, é muito comum em ambientes corporativos, ter aquele proxy que bloqueia um monte de coisa. Então você está falando, ó, pode cachear numa boa, você devolve essa informação para o usuário. Quando o Cache Control é private, ele está falando que ele está acessando conteúdo restrito para aquele usuário. Então, provavelmente o usuário acessou com usuário e senha. E isso é mais, então, quando você tem um servidor de proxy que está armazenando aquelas informações, você fala, ó, você não pode cachear essa informação, porque senão você está tendo uma quebra de segurança aí. Então, você vai fornecer um conteúdo que não é para aquele usuário. Então, é um ponto importante até de tomar cuidado nisso quando a gente desenvolve tipos de aplicações que você fornece informação restrita para o usuário, ter sempre isso em mente. E o Cache Control no cache, então, aquele conteúdo varia sempre. Por exemplo, você tem uma página de busca que sempre vai variar, você coloca no cache, então ela sempre vai retornar resultados novos e atualizados. Ô, Leandro, acho que o microfone está desligado. Não. Falou? Não. Tem que ter um vozeirão, né? Próximo. E aí, quem quiser saber mais desse tipo de informação, pode acessar esses links aí, depois eu compartilho. São coisas, às vezes, que a gente, no dia a dia, nem presta muita atenção e tal, aí é bom dar uma reciclada. Beleza, falando então, partindo para a área de desenvolvimento, quando a gente está desenvolvendo o PHP, ele é uma linguagem interpretada, né? Então existem diferenças entre linguagens interpretadas e compiladas. Se a gente falar de Java, por exemplo, ele é compilado e todo o código é transformado em linguagem de máquina. E ele é executado muito mais rápido do que um código interpretado. E o PHP APC, ele, entre aspas, compila internamente e cacheia aquele cara para ter um acesso muito mais rápido. Então, assim, se você acessa uma página, toda vez o PHP tem que interpretar todo aquele código. E o PHP APC, ele grava isso na memória, aquele código, entre aspas, compilado, e ele vai devolver o resultado disso muito mais rápido. Então, é muito importante, seja em ambiente de dev, seja em ambiente de produção, é muito importante ter essa ferramenta. Acho que todo mundo conhece, mas ela ajuda muito em termos de performance. E eu achei um linkzinho legal que ajuda a configurar, para quem nunca mexeu com isso, pode acessar lá para dar uma olhada. Sobre isso também, só para dar um link, o Facebook fez uma VM com PHP, não sei se você sabendo. Uma VM, uma PHP. Que era o hip hop lá, não era? Uma coisa assim. Esse é um grande case, assim, muita gente diz, PHP você não tem muita segurança, você, não é um código muito estável, não tem orientação objeto nativa e tudo mais, mas assim, você vê um case como um Facebook contribuindo tanto e fazendo tanta coisa legal, assim, não tem como o PHP não ser bom, assim, ou estável para uma aplicação grande, né? Que é a maior do mundo, simplesmente. Tá, falando um pouco do cache no Drupal 7. Então tem essa frase bem legal num post do Jeff Eaton da Lulabot. A primeira regra de otimização e cache nunca faça algo que vai consumir 2 vezes mais recursos do que você possa reutilizá-los, né? Então, assim, é muito importante nós como desenvolvedores sempre ter em mente isso. Então, eu fiz uma query, puxei algum resultado uma vez da base e eu posso salvar elas para acesso rápido em algum outro momento, compensa muito mais do que fazer aquela query pesada todas as vezes. Falando um pouco do básico, eu acabei roubando algumas coisas do Jeff, do post dele. Então, para quem nunca mexeu, você está desenvolvendo um módulo lá, faz uma query, ou você tem uma variável que vai
continuar o mesmo valor em todo o tempo de execução daquele código, você pode usar uma variável estática, que no Drupal 7 eles implementaram uma função que chama Drupal Static. Então você pode salvar esse valor e você vai ter o acesso rápido dela em outros momentos da sua execução. A variável estática, a ideia dela é que ela não vai ser persistente, então é só para o tempo de execução do código. Se você precisar de algum valor que seja persistente, que esteja salvo na base, você pode usar o cache get e o cache set. Então tem um snippetzinho aqui. Você pode usar inclusive o static, então você pinga o banco de dados uma vez e salva ela numa estática. Se você precisar usar esse cara de novo, você não precisa pingar, mesmo que seja para pegar do cache, você já tem esse valor nessa variável estática. E para trabalhar com cache no Drupal, se você está desenvolvendo alguma funcionalidade, é muito simples. São basicamente essas 3 funções. Então você dá um cache set, vamos ver lá na documentação. O seed é o ID, então estão falando dos parâmetros. O seed é um identificador único, então meu módulo, underscore, configurações. O data são as informações que você vai armazenar na base. E você pode colocar, por exemplo, um array, ele serializa automaticamente. E o bin é a tabela que você vai salvar no Drupal. Você pode usar uma tabela padrão, ou você pode inclusive implementar uma tabela de cache, que, por exemplo, é o caso que a Views faz. E se você usar uma tabela, por exemplo, a tabela default, que é a cache, você vai estar concorrendo com outros módulos que estão usando ela. Então, se por algum motivo o Drupal limpar essa tabela, ele vai limpar os seus dados também. Então, depende, se você tem uma funcionalidade muito grande que você precise, você quer ter o controle de quando apagar ou não, você pode implementar a sua tabela de cache, que seria, por exemplo, cache underscore minha funcionalidade. E o expire, você pode falar se ele é permanente ou se ele é temporário, ou inclusive colocar o seu tempo de expiração, que é simplesmente um timestamp. Você põe a função time mais tantos segundos. Então eu quero que seja expire daqui a 1 hora, você põe o timestamp de daqui a 1 hora. Então, time plus 3.600. O cache get, ele, quando você precisar dessa informação de novo, ele vai trazer, você vai usar o mesmo identificador único e avisar de onde que ele está pegando. E o cache clear all, você avisa, quero limpar só determinado cache que eu gerei. Você fala de qual tabela, e se você tiver várias variáveis de cache lá dentro dessa tabela, você põe um wildcard. Então no seed você coloca, por exemplo, meu módulo, underscore, e aí no wildcard você coloca true. Então ele vai apagar tudo que tenha o meu módulo, por exemplo, no seu cache. Esse nome é muito ruim, né? Péssimo, né? Eu tive um problema com isso, clear all. Você imagina que, vou limpar tudo. Então aqui mostra um exemplinho legal, né? Então, primeiro eu preciso verificar se de fato o cache existe. Se ele não existe, eu faço lá as minhas consultas e salvo o cache com um valor único lá no meu identificador, que seria o nome do meu cache. E também o Drupal ele tem bastante dessa coisa de array, né? Array para formulário, array para tudo. Então, dentro dessa estrutura de elementos renderizáveis, você já pode implementar direto lá um índice que é o hash cache. Você dá o nome dele, fala onde que ele expira e põe o tempo de expiração. Aí, implementando lá via código, aí se eu estiver usando views, por exemplo, eu consigo também, dentro
das views determinar o cache. Então, views é uma das coisas mais pesadas no Drupal, né? Ele tem aquela interface de campos que ele gera 1 milhão de tabelas para cada campo, e toda view basicamente que você gerar ele vai ter tipo uns 3 inner joins, pelo menos. E isso acaba consumindo muito de recurso, tanto do MySQL, principalmente do MySQL. Então ele tem lá o lance de cachear o resultado, que é o raw, que é o que vem do MySQL, e o cache do conteúdo renderizado. Eu particularmente não entendi, eu não lembro exatamente qual que é a diferença de um e do outro. Se o resultado da query troca, ele troca o conteúdo renderizado. Não, ou se o conteúdo renderizado é só o markup. Não, ele guarda o markup separado. Aí a query, tipo, ela cacheia quando ela precisa. É porque você pode ter cacheamento de conteúdo por raw, por outros contextos. É porque eu não vejo muito sentido em cache do markup renderizado. Porque ele sempre vai ser o mesmo, em tese. Cachear o markup renderizado? Então, porque às vezes para renderizar o markup você tem um esforço, tá ligado? Agora, para gerar do resultado da query, às vezes esse resultado da query, na hora de renderizar, você faz algumas coisas. Como por exemplo, se ele te vê tal coisa, então você mostra esse botão. Você tem alguma lógica dentro do template ou dentro. Mas provavelmente, geralmente quando você quer cachear uma query dessa, assim, você tem alguma coisinha. Muito mais quando você trabalha com zero logado. Zero logado, isso é muito. E existem alguns módulos, algumas ações aí, por exemplo, tem o módulo Cache Actions, que é legal, que se você tem uma query muito complexa lá, você pôs um cache meio longo, com o Cache Action você pode criar um gatilho lá que quando você adiciona um conteúdo do tipo página, ele vai lá e limpa o cache de determinada view. Então você não precisa ficar se preocupando em como limpar aquela view. Tem esse cache bully, então se você quer criar uma regra de cache para todos as suas views que você não tenha definido o cache antes, ele ajuda. E o Content Cache ele adiciona algumas regras novas dentro da view. Leandro, e esses módulos aí tem como você definir quais views que você quer cachear, né? Por view, né? É por view. Esse Cache Bully, ele cria uma regra genérica para todas as suas views que não estão cacheadas. Mas se você quer cachear a view, você tem que ir individualmente em cada um. É que é um saco. Que é um saco. Esse Cache Bully eu acabei descobrindo agora, e se você nunca se você não cacheou as suas views, você cria uma regra genérica lá para cachear todo mundo de uma vez. Que a gente acabou fazendo um script uma vez que percorria as views e colocava manualmente. Esse módulo resolve. Entity Cache, ele é um módulo praticamente transparente, a não ser que você queira fazer uma regra específica para a sua entidade, mas ele é plug and play, então você instalou e ele já gera o cache para sua entidade customizada ou whatever, para as defaults aí de Node, etc. Lembra da palestra cliente de ontem? E ele inclusive recomenda, assim, ele fala que não tem diferença se você não usa nenhum cache avançado tipo Redis ou nem cache. Você não vai sentir diferença nenhuma se você usar o cache padrão no banco de dados. Mas eu particularmente nunca fiz nenhum teste de performance em cima disso. Um ponto legal para você ganhar em performance no seu Drupal é o lance de replicar a sua base de dados, né? Então, se você tem um site que tem muita escrita na sua base, sei lá, você tem 10 mil jornalistas colocando conteúdo o dia inteiro, e você usa a mesma base para leitura e escrita, você vai sentir um pouco da base sendo um gargalo aí, porque quando você escreve na base, ele gasta muito processamento. Então, de repente você pode ter aí na sua infraestrutura algumas bases slave. A base slave ela é essencialmente só para leitura. E o próprio MySQL ele já oferece um recurso de replicação automática. Tem uma configuração meio chata, mas você configura para ele replicar nessas bases. E dentro do Drupal,
você lá no settings, você dentro da sua estrutura de array que você configurou o seu banco de dados, você coloca um array a mais lá, que é o slave, e coloca os dados dessa base. E você precisa, por exemplo, quando você estiver usando as views, você vai lá e fala, ó, faça a leitura da base slave. E ele sempre que for buscar para a leitura, ele vai buscar da base slave. E quando você estiver desenvolvendo também, no próprio DB Query ou nas funções de base de dados, ele tem um parâmetro a mais falando qual que é o data source que você vai usar. Então, se é essencialmente leitura, você manda ele colocar dentro ele buscar lá dentro do slave. E se você tiver uma aplicação que você quer ter total controle do seu cache, você pode implementar o seu hook, o seu cache. Você cria lá um hook schema, que você vai criar uma tabela exclusiva para o seu cache, e você implementa o hook flush caches, que é o carinha que vai fazer o Drupal entender que esse cara é uma tabela de cache. Então, se a gente buscar na documentação, eu vou falar alguma coisa. Então, esse hook permite que o seu módulo tenha uma tabela específica de cache. E aí, ele é só um arrayzinho que você coloca o seu esquema novo que você criou. Beleza. Aí nesse blog aqui ele tem um cara que está explicando certinho como você faz, mas é um hook schema básico. E aí quando eu limpar o cache, ele vai limpar nessa tabela também. Só quando você dá um cache clear all lá, ou um flush all caches. Mas a vantagem disso é que, por exemplo, você quer ter total controle da sua tabela de cache. Se você manda salvar o seu cache na tabela cache, se alguma funcionalidade limpar só a tabela cache, você perdeu todo o seu cache. E se você criou um novo, não tem nada que vai estar percorrendo as tabelas de cache lá. Ele só vai ser limpo mesmo quando você limpar todos os caches. E falando um pouco de NoSQL, que é um estilo de tabela que deixa a sua aplicação, que é muito mais rápida do que os bancos de dados relacionais, porque ele basicamente salva chave e valor. Então você não precisa de um índice, ou precisa de uma interface na sua base que saiba interpretar e saiba buscar tudo. Você não consegue ter tanta flexibilidade que nem um banco relacional, mas ele é muito mais rápido. E existem alguns projetos bem estáveis dentro do Drupal, que é o Redis, tem o Memcache e o MongoDB. O Redis e o Memcache, eles são implementações da tabela default de cache, que por padrão ele usa o MySQL, e é possível você instalar eles, e você vai ter, assim, é absurdo o ganho de performance, assim, é ridículo. Você instalou lá o Redis ou o Memcache, você deu um refresh na sua página, porque o Redis e o Memcache são bancos de dados que salvam as informações na memória RAM. Então ele não precisa, a não ser que você tenha um disco SSD, ele não precisa procurar lá no disco as informações. Ele está salvo na memória RAM. Tem um outro cara, tem um outro cara que chama Enchcache, não sei se você vai chegar nisso. Mas tem um já falando. Mas eu falei bem por cima, se quiser complementar alguma coisa. Não, então, o legal é que ele possibilita a utilização de coisas que eram muito custosas, né? Como anti-load, por exemplo. Isso. Beleza. E eu vou até mostrar como que é difícil configurar o Redis aqui. Mas eu só queria falar do MongoDB também, que é antes, a diferença básica entre o Redis e o Memcache. Ambos salvam na base de dados, na memória RAM, desculpa, só que o Redis, todos os dados são persistentes. Então, se você desligar o Redis e ligar de novo, os dados estão lá salvos. Já o Memcache não, o Memcache são dados voláteis. Então, se teve algum problema com o seu Memcache, ele vai ter que reescrever todos os dados de novo. Então, apesar de ser na memória RAM, se você tem uma aplicação lá que exija muito disso,
você pode ter algum impacto aí na sua infraestrutura. Esse Memcached Storage faz o quê? Ele é basicamente o mesmo, é a mesma coisa, só que na descrição do módulo lá o cara disse que ele visa mais performance e tem, sei lá, vamos ver aqui. Eu já fiz um teste com os dois. Eles não são concorrentes, tá? São concorrentes. Eles não fazem, eles fazem a mesma coisa, mas não se somam. Ó, este módulo é uma alternativa ao Memcached API, que é só aquele Memcache, e ele visa mais velocidade. Ele dá algumas coisas aqui, de integração com Nginx e tal. Legal. Mas eu imagino que a diferença seja bem pouca, né? Porque assim, você precisa de para você mensurar isso, você precisa investir tempo fazendo teste de performance e tal. E eu não sei se compensa, assim. Eu já testei os dois, os dois funcionam relativamente bem. E quando você instala esses caras, você precisa fazer algumas configurações no seu settings com PHP, mas são coisas bem simples. Então assim, eu fiz um teste aqui com o Redis. Você vai lá, baixa o módulo. O Redis, quando você implementa o Redis, você precisa de uma extensão do PHP no seu servidor PHP, ou você vai usar uma biblioteca que chama Predis, que tem no GitHub. Ele até diz aqui, em algum lugar. O Predis. Só que acho que no ambiente de desenvolvimento você não sente tanta diferença, mas é muito mais recomendado você instalar a extensão, que é uma extensão compilada e etc, e vai rodar a nível de máquina, e o Predis é mais um código PHP interpretado, então ele precisa primeiro passar para o Predis, para depois fazer a consulta na base do Redis. Se você procurar para instalar o PHP Redis, tem milhares de tutoriais, é bem simples. Mas nesse caso aqui eu instalei o Predis. É sempre importante a gente ler o README, né? Às vezes você instala e nada funciona, aí tem alguma documentação que você está vendo logo. Ele explica direitinho aqui como instala. Se você for usar o Predis ou o PHP Redis, aí a configuração. Primeiro eu tenho um servidor Redis rodando aqui. Aí eu baixei o módulo, coloquei aqui no Sets All Modules. Eu baixei o Predis lá do GitHub. Dentro do meu settings, eu coloquei as configurações do meu servidor do Redis. Então você fala qual biblioteca que você está usando, coloca algumas configurações específicas e você pode falar qual tabela de cache que eu quero salvar. Então eu posso salvar a tabela cache default, cache menu, cache bootstrap, page. Eu posso colocar todas as tabelas de cache que eu quiser. Posso colocar inclusive todas do Drupal. E ele usa somente essa. Você pode abrir lá mais MySQL e deletar suas tabelas de cache e ele funciona. Aí, se eu abro o meu site Drupal, ele vai lá e funciona. Como que eu sei que ele está funcionando? Eu posso abrir o meu Redis aqui. Aí toda vez que eu abro, ele vai lá e está acessando o meu Redis. Ele não está fazendo as chamadas de cache, ele não está buscando da base de dados. E aí todas as informações é basicamente chave e valor, ele salva tudo serializado e etc. Uma coisa que eu acho ruim, que eu não tive tempo de testar, é que se
meu servidor Redis cai, ele cai no Drupal. Né? Tá levando. Ele não tem um fallback pro cache default do Drupal. É bem com isso. Isso, se eu não me engano, o main cache ele trata. Se você tem um main cache, o próprio módulo ele continua funcionando. Isso é algo muito importante, né? Porque Mas é o problema do módulo, isso. é um problema do módulo. Isso. Ah, é. Faltei com o sprint agora com No Vanish acontece isso também. Acontece? É que dá aquela mensagem lá, Guru Meditation. A minha língua falta memória. Agora, Aí você precisa ter um fallback no servidor. Aí o Redis ele sobe o outro. servidor do web fica inacessível. Da 503. Isso. E dentro do MongoDB, eles têm uma iniciativa legal que eles implementaram Você fala mais da o MongoDB Field Storage. Eu não tive tempo de testar. É bom, mas o problema é que às vezes ele tem um pouco de inconsistência nos dados. E isso, quando você tem campos multidimensionais com field collection e tal, é um pouco complicado você garantir que a integridade dos dados estão certos. Aí existe outra coisa também que ele demora, ele tem, se você deletar tudo e você montar tudo de novo, nossa, é um trabalho do caralho. Entendi. Uma das coisas da hora dele é o watchdog, essa é bom. Sim. E... É, que é simplesmente os seus erros, né? Isso. Alertas. Mas eu acho que esse do Field Storage é o que mais tem futuro, porque você tem uma aplicação lá muito complexa que ele acaba dobrando, né? Para cada field ele tem duas tabelas na base, que é o data e o revision. Então se você tiver lá 100 campos, você tem 200 tabelas. E por causa dos joins, né? esse é o que mais mata, né? Aí você pode habilitar lá o cache da view, mas aí você está tapando só com a peneira ali, né? Enfim. O legal desse watchdog ali também é que você não precisa ficar desabilitando o DevLog com uma ferramenta que é para ajudar, não é para complicar a vida dele. Você pode usar muito bem ele, mas tipo, se um dia você tiver produção com milhares de acessos, você tem um monte de warning, um monte de coisa que está acontecendo, você está falando que você está gravando no banco de dados, sempre fazendo um monte de gravação de dígitos também, porque aí você pode... Exatamente. E aí existem alguns módulos auxiliares. Por exemplo, o Lush ele é uma variação do Vanish mais pobre, que você gera arquivos HTML dentro do seu arquivos de cache HTML. Então você tem um acesso lá, ele gera um acesso da home, ele gera um index.html. Então sempre que você acessar, se esse cara for válido ainda, ele nem bate no Drupal, ele bate direto no seu cache. Ele tem um problema porque é o PHP que faz todo esse processamento, né? Então você está obrigando o PHP a fazer uma coisa que tipo, não é uma obrigação dele e vai consumir muito do seu servidor. Isso aí uma alternativa para esse cara é o Vanish, né? Que ele deixa isso dentro do seu servidor web. O JavaScript Aggregator, que você agrega lá seus JavaScripts, o Autocache para usuários autenticados, ele tem um tratamento interno disso. Aí depois vocês deem uma olhada aí. Um legal é esse CDN, então se você tem múltiplos domínios, então você criou lá um domínio para os seus arquivos estáticos, você cria regras dentro dele para você buscar um domínio diferente do que o Drupal está instalado. Então eu quero que todos os meus arquivos JS, CSS busquem no meu static.domínio.com. Então ele vai fazer essa lógica internamente dentro desse módulo. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Com quais soluções de CDN